Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada. E a partir de hoje eu vou assumir uma temática um pouco diferente. A partir de agora eu vou falar um pouco do mundo místico para vocês, tá? Científico com místico. Até então nós trabalhamos muito essa parte científica, né? De como fazer as coisas acontecer. E a partir de agora eu quero misturar um pouco o científico com o místico. E quero que vocês me tragam aí como que vocês veem esse místico, né? E o que eu vou trazer para vocês são experiências, é minha história que eu vou compartilhar com vocês de como eu tive contato com esse místico e como que foi fluindo e acontecendo na minha vida. Hoje eu quero fazer um resumão, né, como foi minha jornada até aqui, e depois a cada dia eu vou trabalhando uma ferramenta diferente com vocês. Em torno de 2015 e 2016 eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu tinha aceleração no meu coração e eu ia para o hospital com os batimentos a 170, 190 e a gente tinha uma severa dificuldade em conseguir reduzir eles. Então eu tive acompanhamento de cardiologista para ver se não era arritmia cardíaca. Depois fui direcionada a psiquiatra para fazer tratamento com medicação, fiz acompanhamento com terapeuta, né, com uma psicóloga. E beleza, estava tudo fluindo, tudo certo. Tomei medicação por 6 meses, precisei voltar ao médico porque a medicação estava perdendo sua eficácia, e 6 meses depois eu voltei com uma prescrição médica com aumento da dosagem, de 50 miligramas a dosagem do meu medicamento estava passando para 100, era um remédio faixa preta, com indicação médica, e eu voltei, né, da cidade vizinha onde eu fui me consultar, voltei da cidade até a minha chorando e pensando que eu não tinha 30 anos, que eu já estava tomando medicamento de faixa preta, que o que estava acontecendo, que eu queria entender o que tinha por trás disso e que o universo me ajudasse, né, alguma forma de eu conseguir resolver, encontrar isso, curar e tentar resolver de outra forma. Foi quando chegou até mim o yoga, foi a primeira vez que eu tive contato com o yoga, e eu comecei a fazer aula de yoga, né, que são as posturas, porque as posturas, os asanas, são apenas uma coisa dentro de todo o yoga, que é uma filosofia de vida. E conforme eu comecei fazendo as posturas, eu me identifiquei muito e comecei a estudar sobre o yoga, sobre essa filosofia de vida, que fala sobre alimentação, que fala sobre o que pensar, como sentir, como agir, como ser, inúmeras coisas. É uma filosofia de vida. E comecei a estudar e comecei a trazer muitas coisas do yoga para minha vida, além de manter a aula semanal com as posturas, né? E realmente no começo eu tinha essa visão do yoga, mas ficar parado não é pra mim e tal, e tal, tal. E aí quando você começa a se imergir nesse mundo, você começa a entender o porquê que você tem essa visão, eu não consigo ficar parado e tal, e tudo começa a fazer sentido. E foi incrível, assim, esse meu contato com o yoga. Chegou um tempo que a minha professora, na época, ela entrou num período gestacional, ela precisou se afastar. Eu e mais 2 colegas queríamos muito continuar, e elas me elegeram como professora na época, eu mesma sem formação, mas eu estava lendo, estudando tanto, eu estava tão incorporada no yoga, que eu preparava a aula para nós, claro, com vídeos, buscava no YouTube, mas eu que preparava a aula, e nós 3 continuamos fazendo a aula por um bom tempo. E eu conduzindo, eu era professora de yoga na época, e foi muito incrível, assim, foi uma experiência muito legal. Eu até na época queria fazer curso e tal, mas agora, como eu estou falando do lado místico, não era o momento, não era aquela oportunidade. E falando do lado científico, eu não tive disciplina, eu tinha algumas coisas para curar, e hoje eu consigo olhar e entender que se eu tivesse feito naquele momento, talvez eu não teria a entrega necessária. Enfim, eu fui me afastando um pouco do yoga, mas ainda continuei com algumas coisas, e quando eu entrei nesse mundo do yoga, eu comecei a ter contato com roda de dança, né, de mulheres, sagrado feminino, entrei no mundo da aromaterapia, eu produzia meu desodorante, eu produzia meu shampoo, eu cuidava da minha alimentação, entrei muito na vibe. E aí, passando um tempo, aconteceu um processo na minha vida, que foi um término de um relacionamento, que eu imergi demais, assim, eu me joguei com tudo no fundo do poço. E quando eu tava lá no final do poço, eu olhei e pensei assim, só eu posso me tirar daqui, só eu posso me salvar, só eu posso me curar, e eu quero me curar. Desta vez eu quero olhar para dentro, olhar para minhas feridas, porque eu vinha de vários relacionamentos, né, era meu 3º relacionamento, e eu nunca tinha tido um relacionamento muito importante, que é o relacionamento meu comigo mesma.
naquele momento eu entendi que eu precisava de um tempo, eu, esse relacionamento Carize com Carize, para mim conseguir me entender, e foi aonde eu consegui curar e olhar para todas as feridas e ver tudo que estava acontecendo até o momento na minha vida. E disso eu consegui olhar para o meu pessoal, para o meu profissional, eu consegui para o meu relacionamento, eu olhei para a minha história, eu olhei para a minha criança interior, eu olhei para a minha vida, que são muitas fases que eu posso compartilhar com vocês. É impossível compartilhar todas, mas eu vou selecionar as mais destaques assim para mim compartilhar com vocês. Teríamos que fazer um programa de 365 dias, eu acho, para mim conseguir compartilhar todas. Mas é incrível, é por isso que eu digo, quando você se abre, você se permite para a cura, ela vai acontecendo de uma forma, de uma proporção assim inexplicável. Então foi quando eu decidi o melhor relacionamento da minha vida, que foi esse relacionamento do amor próprio, esse relacionamento comigo que eu sempre estava evitando. E aí eu comecei a perceber que tinham várias coisas na minha vida que eu estava fazendo que eram fugas de mim mesma. E chegou um momento que eu precisava me encontrar comigo, eu precisava marcar um encontro, um jantar com a Carize e colocar na mesa o que ela precisava ver e o que ela precisava evoluir. Esse start muito forte veio quando eu fiz o término do relacionamento e eu fui para terapia. A terapia conseguiu me mostrar muita coisa. E comecei junto na terapia esse olhar místico. Então, dentro da terapia, a terapeuta trabalhou toda a parte, né, psicológica que ela estudou e que ela é preparada para isso, mas ela também tem um olhar místico e ela começou a me apresentar. Eu já tinha tido contato com o Ho'oponopono, né, no meio do caminho, assim, quando eu comecei no mundo do yoga, o Ho'oponopono surgiu para mim também, mas eu nunca tinha me aprofundado. E aí naquele momento ela me sugeriu um livro, que eu evitei de ler também, óbvio, e que eu fui ler ele quase uns 7, 8 meses depois do Ho'oponopono, que foi extraordinário, mas li no momento certo. E aí também eu tive uma pessoa muito próxima que me aplicou barra de aces nesse momento. Também foi uma terapia legal, mas eu fiz 2 ou 3. E aí depois eu fui conhecendo outras ferramentas no decorrer do caminho. Aí daí pra frente eu fui conhecer o Theta Healing, eu fui conhecer o EFT, eu fui conhecer o Reiki, eu fui conhecer essa questão da biografia humana, dessa questão de olhar para nossa criança interior, eu fiz um trabalho muito forte com os meus pais, assim, de ver, buscar o que estava acontecendo. Eu comecei a observar muitos sinais que vão aparecendo pra gente no decorrer da vida. Eu fiz jejum de 36 horas, eu continuei fazendo terapia, eu fiz mesa radiônica, eu fiz inúmeras coisas. Eu fiz muitas coisas desse mundo místico, que a gente chama. Eu entrei num grupo do Sagrado Feminino e eu participei de muitos encontros do Sagrado Feminino, foi fantástico. Eu fiz uma reconexão comigo, assim, espetacular, do quanto o meu masculino estava muito elevado perante o meu feminino. Isso funciona para homem e mulher, tá? A gente tem masculino e feminino. Às vezes a gente deixa o nosso feminino explodir e a gente deixa o masculino lá embaixo, ou deixa o masculino explodir e o feminino lá embaixo. E a gente, como eu já falei ontem, a gente precisa de um equilíbrio, tá? Dos dois lados, tanto do feminino quanto do masculino. Porque senão ou nos falta atitude ou nos sobra atitude. E aí eu fui aprendendo muita coisa, eu fui curando muitas feridas. E quando eu comecei a olhar muito para esse relacionamento Carize com Carize, foi quando eu descobri a ferida do abandono, eu descobri a ferida da rejeição, eu descobri a falta de amor próprio que vem, né, que parte aí dessas feridas, e eu comecei a trabalhar uma a uma, curar uma a uma. E assim, ó, a gente cria muita máscara no decorrer da vida. Então é isso que eu digo, lá da infância, quando você sofre alguma coisa, um colega riu de você, você cria uma máscara. Um colega se chateou com você, você cria uma máscara, você cria outra máscara. E dessas máscaras, mais tarde, quando você começa a curar, e aí que às vezes a gente foge do autoconhecimento, você cura uma máscara e você tira e aparece outra. E aí você vai mexendo em várias coisas. O EFT me fez mexer com muita coisa, assim. E você começa a querer desistir, porque parece que quanto mais tu mexe, mais coisa aparece. E você não vê resultados diferentes disso. Mas os resultados vêm. As coisas acontecem. E quando você começa a perceber, você começa a ficar tão realizado, que você começa a ter sede de mais, de querer mais, né? Porque aí você percebe que curar é transformador, que você precisa sentir
mas que você vai ter, assim, resultado extraordinário. Então, eu tenho várias ferramentas para compartilhar com vocês e várias coisas que foram mágicas, assim, para mim. E eu vou ir apresentando elas um pouco por dia para vocês, tá? Eu vou escolher uma para explicar como ela funciona e que momento da minha vida ela chegou, tá? Mas então, daqui pra frente nós vamos ter esse olhar místico e me falem, comentem aí, tragam pra mim como que vocês veem essa questão mística, assim, se vocês acreditam, se vocês acham que pode funcionar, se vocês querem conhecer mais, o que vocês veem desse lado místico, tá? Eu realmente vou falar dessas ferramentas de energia, de troca de energia, de cura, de olhar para você, de ver pro teu interior e de transformar, tá? Esse meu intuito daqui pra frente, nesses próximos dias, é compartilhar com vocês essas experiências. E amanhã eu quero começar com uma experiência muito legal, que é uma técnica de visualização. E eu quero contar de uma viagem extraordinária que eu fiz pra vocês. E é a primeira que eu vou contar, depois eu vou contar nessas outras aí que mexeu mais com essa questão de cura, tá? Mas essa questão da visualização, ela é muito incrível, funciona demais. E pra tudo, pra relacionamento, pra profissão, pra um bem material que vocês queiram, é extraordinário, tá? E amanhã eu quero começar com essa história, que ela é bem marcante pra mim, assim. E acho que era só a vida me dizendo assim, tu tá no perrengue, mas vai melhorar, então olha aí que vem coisa boa, tá? Então espero vocês aí, agora vai vir uma ferramenta por dia e me passem aí um pouquinho sobre qual é esse olhar místico de vocês aí, tá bom? Nos vemos amanhã!